Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Coloque sua Bíblia no banco ou na cadeira e feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite nós adoramos exclusivamente o Teu nome. Nós reconhecemos que sem Ti, sem a Tua palavra, nós não somos nada. Que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser exaltado neste lugar. Que mais uma vez, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Que em tudo a Tua palavra venha prosperar em nós. Tu conheces cada vida, Tu conheces cada um. É a Tua voz que nos chama, é a Tua voz que nos chama a nos levantarmos nessa noite. Toma-nos nas Tuas mãos. Vem com Tua graça, Senhor. Vem com Tua presença que toca onde ninguém pode tocar, que faz aquilo que ninguém pode fazer. Que nessa noite seja o Senhor quebrando as correntes, que nessa noite seja o Senhor rompendo os grilhões, quebrando as barreiras, desfazendo todo o bloqueio. Que nada venha roubar a Tua palavra dos nossos corações, e que mais uma vez Cristo venha brotar em nós, que mais uma vez Cristo venha florescer em nós, que mais uma vez Cristo venha nascer nos nossos corações e transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, porque Tu és o Senhor e Tua é a glória para todos sempre. Amém e amém. Tome o seu assento glorificando a Jesus, porque Ele é bom. Meus queridos, hoje eu estava em casa à tarde. Depois de fazer algumas coisas, eu tentei tirar como dizem na minha terra, uma pestana, um cochilo, e eu não conseguia dormir, e o Espírito Santo me inquietava, e eu só lembrava daquela passagem que diz: Deus, para onde irei eu, se somente as Tuas palavras, somente Tu tens as palavras de vida eterna. E o Espírito Santo me inquietava, e eu fui orar e fiquei lá. E coisa boa é estar na presença de Deus. Todos os dias nós temos a oportunidade de escolha. Todos os dias nós temos a chance de escolher as coisas, de fazê-las diferentes. Determinadas escolhas têm consequências diferentes. Por exemplo, se eu estou no trânsito e eu fico irado e começo a xingar e brigar, isso pode acarretar uma briga, alguma coisa, e pode me trazer um dano. Mas se eu escolho fazer alguma coisa boa, uma boa ação para alguém, isso também pode me ter uma consequência, só que ela vem positiva. Isso também se diz aqui nessa noite, quando Cristo está diante de nós, quando o Espírito Santo está nos chamando, dizendo: abra o seu coração, esqueça de tudo, abra o seu coração, fique somente com a minha palavra. E se você abrir, você tem uma consequência, Ele entra e muda todas as coisas. Mas se você não abrir o seu coração, isso também te traz consequências, e você pode perder a sua salvação. Então nessa noite não se detenha, não se distraia. Ouça a voz do Espírito Santo que está te chamando a um novo tempo, a uma nova mudança, a buscar coisas novas, a buscar coisas mais profundas no Senhor, na Sua palavra, na Sua verdade, na Sua vontade. Então que nós possamos abrir o nosso coração, e quando Cristo entrar, Ele vai revelar coisas diferentes. E eu tenho uma palavra muito simples, mas é uma palavra de direção a nós. Amém? Assim como um fogo que se inicia com pequenas faíscas, assim também acontece com o Evangelho. Ele se inicia em Jerusalém e aos seus arredores, e logo começa a se espalhar e tomando uma grande proporção. Agora a igreja estava sofrendo uma intensa perseguição. Jesus havia dito: pregai tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu imagino que os irmãos, eles não entendem e ficam em Jerusalém, mas Deus é bom demais. Ele envia uma perseguição àquele povo, e eles começam a se espalhar agora. O Evangelho começa a se espalhar. À medida que os crentes saíam de Jerusalém, eles iam às aldeias, iam mais longe a outros países, e ali o Evangelho era anunciado. Vidas se rendiam a Cristo. Só que a Bíblia no capítulo 8 de Atos diz que em Jerusalém ainda, ali estava um diácono, Estevão,
e ele começa a pregar o evangelho, debater com os religiosos da época, e eles não aceitam e querem tirar a vida daquele homem. E a Bíblia diz que ele tem uma revelação, ele vê os céus abertos, ele está ali, e todos querem matá-lo e começam a apedrejá-lo. E a Bíblia conta a história de um homem, de um menino, naquele momento, que estava segurando as capas, estava segurando as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. E o nome dele era Saulo. Ele estava ali, ele apoiava os irmãos. Estevão morre. Saulo agora começa a tomar frente nas perseguições. Ele agora começa a perseguir os irmãos, não só perseguir, mas a Bíblia diz que ele não perseguia os crentes, mas perseguia o caminho. Ele perseguia a religião dos crentes. Ele perseguia o Deus dos crentes. Ele perseguia Jesus. Ele não somente perseguia, como torturava e como matava. E a Bíblia conta já no capítulo 9 que numa dessas perseguições, com uma autorização para ir a Damasco, ele tem um encontro com aquele que ele estava perseguindo. E me chama a atenção que ninguém que fica diante de Jesus fica de pé. Quando Jesus aparece para ele, ele logo cai no chão, porque não há ninguém que resista à glória do nosso Senhor Jesus. Ele fica no chão e ele se levanta. A Bíblia conta que aqueles que estavam com ele ouvem apenas uma voz, mas não veem a luz. Ele vê e aquela luz cega ele. Ele vai para a casa de um homem, fica lá, e Deus fala com o profeta e manda aquele profeta ir à casa daquele homem. E Deus manda a casa de Judas, e Deus fala com Ananias, e Ananias vai, e ele chega na porta. E eu acho interessante que ele chega na porta da casa daquele homem, e ele sabe que é Saulo que está lá dentro, e ele diz: Senhor, mas esse homem, Deus diz para ele: ele para mim é um vaso escolhido para pregar a palavra aos gentios. Não o despreze, não o rejeite, mas vá. Ananias ora por ele na casa de Judas. Logo ele se torna não mais Saulo, o perseguidor, mas agora ele se torna Paulo, o perseguido por amor a Cristo. Esse homem agora começa a anunciar Jesus em Jerusalém e aos arredores. Deus agora leva ele a regiões mais distantes. E uma coisa muito importante é que quando ele vai a Filipenses, aos Filipos, melhor dizendo, ele não vai pela sua vontade. A Bíblia diz no capítulo 16 de Atos, já mais longe, que ele estava querendo ir para outro lugar, mas o Espírito de Jesus o impediu de ir para lá. E no versículo 9, ele tem uma visão, um sonho, que diz que um varão macedônico aparecia para ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz que eles, logo que se levantaram, procuraram partir. Paulo, juntamente com Silas e com Lucas, agora chegam à cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma capital muito importante da Macedônia, era uma colônia grega. Eles chegam lá, a Bíblia diz, a partir do versículo 9, começa a contar a história, que eles chegam e procuram um lugar para orar, na beira dos rios, e eles vão e oram, e a Bíblia diz que eles se reúnem para fazer isso durante dias. Só que durante esses dias, uma jovem começa a segui-los, e começam a dizer: servos do Deus Altíssimo. Isso parece muito bonito, uma pessoa elogiando eles, mas a Bíblia diz que Paulo tem o discernimento, e ele olha para ela e repreende o espírito demoníaco que estava dentro dela. Isso causa uma revolução, ela é liberta, e por causa de uma libertação, eles são presos, ele e Silas, e eles estão dentro da prisão agora. Eles são torturados, a Bíblia diz que eles foram açoitados com varas. Eles estão lá dentro, mas eu acho muito interessante que eles não perdem a essência do propósito. Eles iam para a beira do rio orar, mas eles estão na cadeia e continuam orando. O lugar não me faz, sou eu que faço o lugar. Não é o lugar que me influencia, mas é eu que faço que o lugar seja influenciado. Eles iam para o rio orar, agora eles estão na cadeia, mas eles estão orando. Isso também traz uma lição a nós. Talvez você esteja aqui e está pensando: que culto pesado. Não é o culto que está pesado, irmão, é você. Porque se você estiver bem, o culto vai bem. Se você levantar a sua mão e glorificar a Jesus, Ele manda a glória também. Aleluia. Eles não perdem o propósito. Eles foram orar, mas continuavam orando, não obstante o lugar que estavam. E a Bíblia diz que mediante as orações e os cânticos, Deus envia um terremoto. O terremoto de Deus não mata ninguém, mas simplesmente liberta-os.
Todos estão agora, os presos todos estão reunidos nos mesmos lugares. Eles não saíram das cadeias, mas o carcereiro se apavora agora. Ele quer tirar a sua vida, e Paulo dá um grito lá de dentro daquela prisão e diz: não faça isso. Eles pregam a Jesus, aquele homem recebe o Evangelho. Nós vemos aqui a história de Paulo, resumindo até chegar a Filipos, um homem que Cristo transformou. E me chama a atenção que ele tinha algumas características, e eu quero falar sobre o tema características de um cristão autêntico. O que Paulo tinha que nós precisamos aprender a ter, ou se não aperfeiçoar? O que fazia com que ele se tornasse o apóstolo dos apóstolos, o homem que levou a Cristo milhares e milhares de vidas, o homem que pregou a Jesus, que foi além das fronteiras, que mesmo preso ganhava aqueles que o aprisionaram? Que homem é esse? Que características ele tinha? E nos versículos que nós lemos, fala de algumas dessas características. Primeiro ele diz: tudo eu reputei por perda, por amor a Cristo. Hoje nós vivemos em um dia que as pessoas lutam para ter coisas, mas quando nós nos deparamos com o Evangelho de Cristo, com o Evangelho que transformou Paulo, nós vemos uma inversão de valores. Não é aquilo que eu tenho que me faz, mas é aquilo que eu sou que faz com que eu seja. Não é o que eu possuo, mas é quem eu sou. Não adianta eu ter dinheiro se eu não tiver caráter. Não adianta eu ter tantas coisas que eu gostaria de ter: viajar, fazer, ter lazer, passear, visitar lugares, visitar familiares, se o Cristo não estiver no meu coração e não transformar a minha vida. Não adianta nós estarmos na igreja. Segura aí, irmão. Não adianta nós estarmos na igreja se Cristo verdadeiramente não estiver nos nossos corações. Você pode estar 20 anos dentro da igreja, mas se você não teve um encontro com Cristo, essa é a noite de você ter um encontro com Ele. Não é a igreja que nos faz, mas é nós que fazemos a igreja. Não adianta você tem que ser discípulo de Cristo, ter Cristo no seu coração. Nós temos que reputar por perda muitas coisas para que nós possamos alcançar a Cristo. Hoje nós nos deparamos com um evangelho que aparentemente não parece o mesmo da igreja primitiva. Nós estudamos isso na Emetec, e lá falava que o evangelho ele é o mesmo. E o pastor Marciano usou um exemplo muito interessante. Ele disse assim, que é como a energia que sai dos geradores e vem para a nossa casa. Os irmãos vão lembrar disso, os emetequianos. Ela sai de lá 100%, mas à medida que ela vai passando, nós colocamos gatos. Gatos se fala aqui? Gatos, fios que são enganchados lá, que roubam a energia. E essa energia, quando chega na sua casa, ela chega mais fraca por causa desses gatos. Nós temos isso no evangelho. O poder de Deus permanece o mesmo, o poder do Espírito Santo permanece o mesmo, mas são os gatos do evangelho que enfraquecem ele. Nessa noite, enquanto nós estamos aqui, Cristo pode transformar corações, Cristo pode curar, Ele pode mudar, Ele pode entrar e fazer o que Ele quer. Só que nós temos bloqueios, tem coisas dentro de nós que impedem que Cristo haja em nós. Nossos preconceitos, achismos. Não, eu creio que deve ser assim, eu acho que deve ser assim. O que faz a diferença não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Não é o que nós achamos, mas é aquilo que Deus diz. É aquilo que Deus diz. Por isso que nós temos que reputar por perda, porque quando nós perdemos, nós ganhamos. Não é? Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida vai ter que perder a sua vida, e aquele que perder a sua vida vai salvar a sua vida. Entenda, Cristo está te chamando para uma mudança de mente, para uma mudança de mente. Ele está te chamando para uma transformação verdadeira. Não basta estar aqui, eu tenho que ser igreja. Não basta eu ir para fora e continuar da mesma maneira. Eu tenho que ser a luz lá fora. Eu tenho que transformar o mundo. O versículo 10 diz assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição,
e a comunicação das suas aflições. Isso é muito interessante. Primeiro fala conhecê-lo. Isso está falando de comunhão, intimidade. Paulo estava querendo conhecer o Senhor. Ele não era um rapaz que nem eu. Ele já era um homem formado, já tinha suas convicções estabelecidas. Até as suas entranhas tinham convicções. Não havia dúvidas nele. Eu acho interessante. E mesmo depois de anos pregando o Evangelho, ele ainda dizia: eu quero conhecê-lo. Nunca é tarde para conhecermos o Senhor. Eu quero conhecê-lo, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero desejar aquilo que Ele deseja, eu quero ter intimidade com Ele. Irmão, se estás em comunhão, estás em direção. Se você tem comunhão com o Espírito Santo, você tem a direção do Espírito Santo. É Ele que determina, isso é seu, isso não é seu. É Ele que te governa. Lucas 14:3 diz que Jesus queria preparar um lugar para nós, ou está preparando um lugar para nós. Ele diz: não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai e prepararei um lugar para vocês. O desejo dele é estar conosco. O desejo de Cristo é o desejo de comunhão, é para que possamos estar com Ele reunidos em glória. Um dia estaremos com Ele. É comunhão, é estar com Ele. Mateus 6,6 diz assim: entra no teu quarto